O tema do nosso estudo hoje eu escrevi isto para o blog. A fé como dom de Cristo e fruto de revelação. E depois eu estava com a minha agenda para esse domingo, então nós trabalhamos um pouco esse tema à luz da palavra de Deus. Eu gosto muito do versículo de Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Esse texto é enigmático, porque nós temos Cristo, Deus, e Jesus, homem. As duas naturezas, elas se fundem, se grudam. Cristo Jesus, Deus, homem. Mas quando a Bíblia diz algumas coisas, ela especifica. Por exemplo, quando ela fala de crucificado, ela diz crucificado com Cristo. Porque a nossa crucificação é espiritual. Nós não estávamos com Jesus na cruz, no sentido humano. Quando ela fala de fé, ela diz que Jesus é o autor e o consumador da fé. É muito interessante que Jesus viveu aqui como homem, mas inteiramente pela fé. Ele disse, eu nada faço de mim mesmo. Assim como eu ouço meu pai e vejo o que meu pai faz, eu faço. Então, o assunto da fé é um assunto hoje muito banalizado. Uma fé banal, que a gente escuta, que eu falo, não é uma fé bíblica. Esse tempo em que a fé foi barateada, virou slogan, propaganda. Tenha fé que dá certo. Isso é muito comum. Tenha fé que isso vai dar certo. Vocês já escutaram isso? Já falaram isso? Outro dia eu estava vendo uma música que dizia assim, basta acreditar em si mesmo. Você precisa crer em si mesmo. Ou virou um sinônimo de pensamento positivo. Conversando com uma pessoa, ele disse assim, pois é, eu tenho fé, eu tenho uma boa energia. O que é isso? O que é essa boa energia? Mas o que o mundo chama de fé, muitas vezes a Escritura chama apenas de ilusão. A fé bíblica não é uma força interior. A fé bíblica
não é uma técnica de autoajuda. A fé bíblica não é um poder da mente. A fé bíblica genuína, à luz da palavra de Deus, é uma resposta espiritual à revelação de Jesus Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Está aí no boletim os textos, se você quiser acompanhar, os textos estão lá em negrito. Ele diz que assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. A fé vem. Ela não surge dentro de mim. Ela vem de fora. A fé não nasce dentro do coração humano. Ela não é de dentro para fora. Ela é de fora para dentro. Ela nasce da palavra de Cristo que é anunciada. E o Espírito Santo abre os olhos. Lídia, a vendedora de púrpura, estava ouvindo Paulo pregar. E o Espírito Santo abriu o seu coração para crer. Nenhuma criança nasce nesse mundo portando fé. Toda criança é incrédula, é ateia, é inimiga de Deus. Isso é muito pesado, mas essa é a realidade. O Espírito Santo tem que abrir o coração. Tem que haver um milagre para a fé. E o coração se render. Hoje pela manhã, a minha filha foi acordar a minha neta, que foi dormir tarde, e ela foi acordar: Vivi, vamos para a igreja. Aí ela disse: eu estou tão cansadinha. Aí ela disse: vamos para a igreja. Ela disse: tá bom, mamãe. Depois ela disse: bom, a um aniversário, a hora do almoço. Ela disse: tá bom, mamãe, vamos primeiro para ouvir a palavra de Deus. Eu quero ver se isso continua. Se o Espírito Santo abre esse coraçãozinho para trazer a revelação da pessoa de Jesus Cristo para ela. Eu estava fazendo um estudo sobre John Wesley, um homem que eu admiro demais a sua vida de piedade. E John Wesley era um pastor anglicano. Ele foi muito religioso. Ele fez parte do grupo de santidade da Universidade de Oxford. Um grupo muito piedoso. Ele era um religioso daqueles verdadeiramente aplicados, disciplinado. Foi missionário nos Estados Unidos, entre os índios. Mas eu fui ler umas coisas dele e ele mesmo confessa que ele não tinha fé.
que ele não tinha certeza da salvação. Ele disse que por dentro vivia inseguro e atormentado. Mas no dia 24 de maio de 1738, em Londres, ele foi meio a contragosto a uma reunião na rua Aldersgate, onde alguns irmãos moravianos realizavam cultos de adoração. Lá não tinha show, não tinha espetáculo, não tinha apelo emocional. E o que estava acontecendo? Alguém estava simplesmente lendo em voz alta para o grupo o prefácio de Lutero à Epístola de Romanos. Veja bem, eles estavam lendo uma mensagem da palavra de Cristo anunciada por meio da exposição da carta de Romanos. Alguém lá do grupo estava lendo o prefácio da carta a Romanos, feita por Lutero, onde ele expunha o evangelho das cartas, que é Romanos. E Wesley sentado, ouvindo, que a fé vem ouvindo, ainda sem perceber nada de especial. Isso é ele dizendo. De repente, senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para minha salvação. E me foi dada a certeza de que Ele havia tirado os meus pecados, sim, os meus pecados, e me livrado da lei do pecado e da morte. Olha que coisa. Sentadinho. De repente. Olha esse de repente. De repente. Senti. Algo instantâneo. Olha a ordem da palavra de Cristo que é anunciada. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. O Espírito Santo abriu os olhos. Senti meu coração estranhamente aquecido. Não foi um esforço mental, foi uma ação do Espírito Santo. Do coração que se rende em base da revelação. Senti que confiava somente em Cristo. Me foi dada a certeza. Ele repousa em Cristo, não em si mesmo. Ele já tinha muito esforço. Ele fazia parte de um grupo disciplinado. Ele levantava todos os dias, às 4 horas da manhã. Wesley nunca dormia mais do que 4 ou 5 horas por noite. E se dedicava à leitura bíblica, desde jovenzinho. A sua mãe foi muito importante para a metodologia. Tanto é que hoje nós temos uma denominação que é chamada metodista, que vem por causa dos métodos que esse grupo tinha. Ele era um religioso.
Ele já havia se esforçado muito, disciplinado muito. Ele tinha muita moralidade. Ele disse que nunca teve uma fé mais próximo de qualquer moça. Ele tinha uma contenção dos seus hormônios, porque ele baseava-se em Jó. Coloquei um pacto nos meus olhos para eu não cobiçar uma donzela. Mas a fé salvadora nasce e só nasce pela palavra de Cristo, quando vem de fora. E o Espírito Santo abre o coração e ele se rende. A fé não nasce de dentro para fora, nasce de fora para dentro. Pela palavra de Cristo anunciada, pelo Espírito Santo que abre os olhos e pelo coração que se rende à revelação do Espírito. Wesley tinha religião dentro dele, mas não tinha fé salvadora. A fé não nasceu do seu coração subindo para Deus, nasceu da palavra de Deus entrando nele pelo Espírito Santo, até que o seu coração se rendeu diante do Senhor. Nossa abordagem hoje aqui é simplesmente isto. A fé é dom de Deus, é dom de Cristo, é fruto da revelação. Ela começa nele, ela vem por ele e ela vai para ele. Não confunda esses pensamentos que tem hoje em dia. E nós vamos trabalhar sobre 3 pontos. A falsa fé, que é ilusão humana, é pensamento positivo. A fé verdadeira, como dom de Cristo e milagre do Espírito Santo. E a fé que olha para Cristo e descansa, e tem comunhão, e glorifica somente a Deus. Então vamos primeiro olhar a fé, a falsa fé. Ilusão humana. Pensamento positivo. Tenha fé em você mesmo. Basta acreditar que vai acontecer. Isso não é fé bíblica, isso é autossugestão religiosa. Pensamento positivo não é fé. Ele diz, eu tenho fé que vou ser curado. Basta eu pensar positivamente. Esse seu pensamento pode diminuir a ansiedade. Pode dar um certo ânimo, mas não tem poder para regenerar as células. E é isso que muitas pessoas chamam de fé. Uma mistura de desejo, emoção e otimismo. Pode ter algum efeito psicológico, sim. Mas não justifica pecador. Não regenera coração. Não une ninguém a Cristo. Tiago foi muito claro. Se você quiser dar uma olhada, Tiago 2,19, ele diz assim, você crê que Deus é um só? Faz bem. Até os demônios acreditam e tremem. Você crê que há um só Deus? Você é irmão da fé dos demônios.
Eu já estive nesse campo aqui. Eu era irmão da fé, irmão de fé de demônios. Ou seja, acreditar intelectualmente não é o mesmo que confiar espiritualmente. Saber que Deus existe é admitir um fato. Eu concordo plenamente com a Bíblia, porque diante de uma árvore com tanta complexidade que tem, eu dizer que aquela árvore surgiu por uma explosão espontânea, eu estou falando de árvore, nem estou falando de macrocosmos. Quando eu vejo a ordem biológica, quando eu vejo a beleza das coisas, eu tenho que... Meu Deus, como é que pode dizer que esse telefone é fruto de algo casual? Aí minha Bíblia diz assim, diz o estúpido no seu coração, não a Deus. Eu usei a palavra estúpido, porque o nécio lá na Bíblia é mais pesado. Agora, acreditar intelectualmente é acreditar. Saber que Deus existe é admitir um fato. Agora, entregar-se a Cristo, agora aqui é outra coisa. Entregar-se a Cristo não tem mais coisa intelectual explicando. A raiz do problema, o homem natural, ele é cego espiritualmente. Ele é morto espiritualmente. Vamos dar uma olhadinha em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios 2, 14. Ora, a pessoa natural, o homem natural, o ser humano natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Sem a revelação do Espírito Santo, o homem natural pode ser religioso, pode até falar de fé, pode até se emocionar, mas continua cego para a glória de Deus, continua morto espiritualmente. A gente pode dizer que grande parte do que se chama fé por aí é apenas o ser humano, em geral, acreditando em si mesmo. Isso não salva, isso não transforma, isso não glorifica a Deus. Eu vi um áudiozinho, a história de um grupo de brasileiros que foi para a Bélgica para pregar o Evangelho. E eles começaram a falar do Evangelho. E teve um grupo de ateus, e também, porque uma pessoa pode ser ateia e não ser possessa. Mas essas pessoas, além de ateístas, eram satanistas. E elas começaram a atacar aqueles pregadores que estavam lá, numa daquelas cidades da Bélgica, pregando, alugaram um localzinho e estavam. E
Num dia lá, eles estavam numa praça falando, chegou esse grupo e eles começaram a agredir a turminha e jogaram a Bíblia no chão e pisavam em cima. Cadê seu Deus? Que poder tem seu Deus? E os outros ficaram quietinhos ali, eles rasgaram a Bíblia e fizeram uma bagunça bonita. Mas Deus resolveu falar. E diz que às vezes, para falar com certas pessoas, ele troveja. E veio uma nuvem, dessas nuvens densas, e cobriu aquela região ali, e veio um raio, e aquele povo começou a correr, e aquele chefe do grupo, mais agitado, ao correr caiu, quebrou o pé. Torceu o pé lá. E começou a gritar pelos outros, os outros estão correndo, a chuva aliviou. E aí, uma moça, uma menina, orando como menina de Cristo, sem impressionar, chegou e disse: o que eu vou fazer aqui não sou eu que vou fazer. É Deus que vai fazer. Eu estou aqui em nome dEle. Colocou as mãos sobre o pé dele e orou. Enquanto orava, o Deus da criação é o Deus da redenção e é o mesmo de hoje e sê-lo-á para sempre. Esse Deus consertou o pé do rapaz. 2 meses depois, ele estava descendo as águas, confessando a Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo trouxe a revelação e deu-lhe fé. Era um brutamonte, era um monstro. E eu quero fazer aqui, você que tem um filho problemático, você que tem uma pessoa que é muito difícil, não olha para a dificuldade dele, não. Olha para o poder de Jesus Cristo. Olha para aquele que pode fazer novas todas as coisas. Porque a fé é dele. E ele pode fazer muito mais do que nós podemos imaginar. Então, essa primeira parte é que existe uma fé falsa, que está por aí. Mas a fé verdadeira, ela é um dom. Ela é um dom, é um presente de Cristo. E é um milagre do Espírito Santo. Hoje, quando eu percebo, ainda que como um grão de mostarda no meu coração, a presença da fé, eu sei que eu não tinha, que isso foi um presente. O texto diz: olhando firmemente para Jesus, autor e executivo da fé. Cristo, o autor da fé, aqui traz a ideia de iniciador, pioneiro, aquele que começa a fé em nós. Ele starta a fé. A fé não é algo que o homem inventa e oferece a Deus. É algo que Cristo começa e o Espírito Santo aplica. Efésios 2:8, para a gente seguindo aí, Efésios 2:8, diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Mas isto que? A fé. Não vem de vocês. É um dom de Deus. É um presente de Deus. Até a fé
pela qual nos aproximamos da graça é dom da graça. A graça nos dá a fé para nós crermos na graça. Santo Agostinho, ele dizia, mesmo a fé pela qual somos salvos é dom do Salvador. Ele nos dá o que exige de nós. A minha filha está lá atrás e ela, quando tinha uns 7 anos de idade, 7 para 8 anos, ela queria me dar uma camisa no Dia dos Pais. Mas ela não tinha dinheiro. E ela chegou para mim e disse, pai, eu queria te dar um presente, mas eu não tenho dinheiro para te dar. Eu abri a carteira, ela já sabia fazer a diferença de qual era a maior nota, pegou a nota maior e foi com a mãe e comprou uma camisa para mim. A camisa que ela quis me dar, fui eu que dei para ela me dar. A fé que Cristo me dá é para eu crer em Cristo. É simples assim. Há um teólogo reformado holandês, desses homens que a gente lê e gosta de ler, Herman Bavinck, ele explica que a fé não é uma conquista humana, mas é um dom, um presente divino que surge quando o Espírito Santo ilumina a mente e inclina a vontade do pecador para Cristo. Ou seja, a fé não é mérito, é milagre, não é conquista, é comunhão com o Senhor. A fé como fruto da revelação. Como essa fé nasce na prática? Como vimos em Romanos 10, 17, outra vez, a fé vem, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Quando a palavra de Cristo é anunciada, o Espírito Santo abre os olhos, revela a beleza e suficiência e a glória de Cristo. E a alma anti-cega passa a enxergar. Ninguém fica bronzeado. Hoje existem algumas negócios assim, mas normalmente a gente fica bronzeado procurando o sol. Se você se trancar num quarto, você não vai ficar bronzeado. O bronze aparece como resultado da exposição ao sol. O bronze não é a causa do sol, é o efeito do sol. O sol deixa a pelinha bonitinha. Você quer ter fé? Se expõe à palavra de Deus. Não é em reunião de oração que se adquire fé, se bem que também é. Mas se a fé vem pelo ouvir a palavra. A fé é o bronze espiritual da alma exposta à luz de Cristo. Ela não nasce do homem, daquele que resolve acreditar. Ela surge quando o Espírito Santo ilumina e inclina o coração para Jesus. Dr. Martyn Lloyd-Jones, aquele pastor inglês que deixou marcas no século XX, ele diz: a fé não é algo que o homem gera em si, é a percepção espiritual
que Deus concede, pela qual o homem vê a glória de Cristo e é convencido de que Ele é suficiente. Cristo basta. Cristo me basta. Jesus é o autor e é o consumador da fé. Autor e consumador são duas palavras muito interessantes. Ele inicia e ele aperfeiçoa. Eu continuo dependendo dele para crescer na fé. Ele é o autor e ele é o consumador. João Calvino dizia, assim como Cristo é o princípio da salvação, ele também é o princípio da fé. Como ele é o fim da salvação, ele também é o fim da fé. A conclusão da fé. Porque você sabe que fé, ela tem tempo de validade. Das 3 virtudes, chamadas virtudes de excelência na Bíblia, são 3. Fé, esperança e amor. 2 delas têm tempo de validade. Vão acabar. A fé e a esperança. Elas só existem para a 3ª dimensão. Ela só existe para este mundo. O amor não. O amor é aqui e forever. E para sempre. Não acaba. Mas a fé é para enquanto nós estamos aqui. A fé, portanto, começa em Cristo, é sustentada por Cristo e conclui e termina em Cristo. Não é um esforço humano mantido na força da vontade, é um relacionamento mantido pela graça. Eu estou vendo umas carinhas assim, mas como é que eu posso ter isso? Você não pode ter. Deus pode te dar. A fé que olha para Cristo, ela tem descanso. Ela tem comunhão. E ela glorifica a Deus. Se a fé vem de Cristo e é fruto da revelação, como ela se manifesta na vida? Para de olhar para você. Olhando firmemente para Jesus. Se eu olho para mim, se eu quiser ver sintomas de fé dentro de mim, olhe para Jesus. Eu não olho nem para mim e nem para o outro. Aquele homem é um homem de fé, eu não vou olhar para ele, porque aí eu posso cair num equívoco de querer imitar ou buscar a fé que ele tem. E não é isso, é olhar para Jesus, olhando firmemente. Esse firmemente é firmemente. J.I. Parker, um teólogo também preciosíssimo do século XX, ele disse: a fé é o olhar do coração para fora de si, para Cristo crucificado e ressurreto, e sustentada não por resultados visíveis, mas pela fidelidade invisível de Deus. Porque a fé é ver o invisível. Então, a fé bíblica, ela não confia em sentimentos. Ela não descansa em experiências. E ela não se apoia em si mesmo. Teve um tempo aí que apareceu um livro, e eu comprei esse livro, chamado Fé na Fé.
E eu comecei a ler o livro e fiquei entusiasmado com o livro. Não, eu fiquei animado com os livros. Você sabe que animado é diferente de entusiasmado. Animado é a ânima, a alma. Entusiasmado é estar em Deus, em Theos. E eu comecei até fazendo umas práticas de fé na fé. Aí fui estudar um pouco de Kenyon e do discípulo dele, e fui ver que os poderes latentes da alma, eles imitam aquilo que é parecido com a fé. Como os magos do tempo de Moisés. E Kenyon e Hagen foram para o lixo, não, foram para churrasqueira lá em casa. Queimei os livros. Eu não quero fé na fé. Eu quero a fé que vem de Cristo e que dá sustância à nossa incapacidade. Ela é a fé que olha para Cristo, olha para a sua cruz, para a sua ressurreição, para a sua palavra, para a sua fidelidade. Jonathan Edwards, também outro teólogo precioso, ele disse: a fé salvadora consiste apenas no senso espiritual da beleza moral de Cristo. Quando você olha para a beleza moral de Cristo, somente Cristo, e Cristo, e Cristo. Ou seja, a fé não é apenas crer que Jesus existe, é encantar-se pela graça com quem Ele é e confiar que Ele é suficiente. Eu não quero nem ficar olhando para os belos exemplos dos discípulos de Cristo. Eu quero olhar para Cristo. E eu sei que eu me distraio. E eu sei que minha mente vagueia. George Miller, aquele homem precioso de Deus, ele disse que ele, para ter 5 minutos de comunhão com Deus, ele levava 50 minutos expulsando o beija-flor. Eu fiquei curioso, porque Abraão expulsava corvo, urubu, que queria comer o sacrifício. Ele passou o dia todo expulsando as aves de rapina, que queriam comer aquele sacrifício que ele fez para fazer o selo. Depois você leia o capítulo 15 de Gênesis, o contrato, o pacto. Mas o George Miller disse: não, eu expulso beija-flor. E eu fiquei e fui lendo mais. Aí beija-flor, ele dizia, são coisas boas que me distraem da melhor. São partes do ministério, são coisas que eu tenho que fazer, coisas boas que me impedem, que roubam a minha intimidade com o Senhor. E eu tenho lutado com isso. E até outro dia eu disse que eu uso às vezes uma folha de papel e um lápis, uma caneta, deixo ao lado, e eu começo a orar, aí eu lembro que eu tenho que visitar o Sérgio. Uma coisa boa. Aí eu ponho, visita o Sérgio. Aí eu lembro que eu tenho que visitar, começo a orar de novo, a Rosa Maria. Rosa Maria. Aí eu estou orando, Marcelo. Aí vou anotando.
Às vezes adoto 20 nomes, 20 coisas. Aí a mente fica mais tranquila. Aí eu consigo ter 5 minutos de oração. 2 minutos, 3 minutos de comunhão. Pai, eu só quero o Senhor. Nada me satisfaz. Minha família não me satisfaz. E eu botei logo o ápice. Eu posso ter tudo nesse mundo sem o Senhor, o que eu tenho? E Jonathan Edwards diz que esta fé é você perceber a beleza moral de Cristo, o seu caráter. Um homem, eu quero dizer, eu não tenho grande fé. Eu também não. Mas o meu problema não é ter uma grande fé, é ter um grande Deus. E depender dele. Eu fiquei pensando o seguinte, um homem quer atravessar um rio congelado. Eu estava vendo um filme e tinha um cara querendo atravessar um rio congelado. E ele ficou experimentando o gelo. Se o gelo for fino, pode ter muita fé. Vai afundar. Se o gelo for espesso, mesmo com medo, mesmo com pouca fé, estará seguro. Veja se esse raciocínio faz sentido. Se Cristo é que sustenta a minha fé, não é a força da sua fé que salva, é a firmeza de Cristo, o objeto da sua fé que segura. A camada de gelo é fininha, eu posso dizer o tanto que eu quiser, eu tenho grande fé, vou afundar. A camada de gelo é grossa, eu posso dizer, eu estou com medo. Eu estou com medo, não vou afundar. Se Cristo é poderoso para sustentar a minha fé, eu posso ter certeza que a minha fé vai ficar segura. Porque eu não estou confiando em mim. A minha fé é um dom dele e ele também é o executivo da fé. O menor grão de fé em Cristo é mais poderoso do que a maior autoconfiança no próprio homem. A fé como comunhão permanente. Estou terminando, queridos. Gálatas 2:20. Alguém disse, pastor Glênio, o senhor não faz outra coisa não pregar Gálatas 2:20? Me perguntaram por que eu bebo nesse copo. As pessoas querem saber das coisas. É que aqui nesse copo tem uma água que não é água qualquer. É uma água japonesa. Kangen. É uma água especial. Eu estou fazendo um tratamento com essa água. Espero que eu vá viver o tempo exato, depois do dilúvio, 120 anos. O criador dessa água no Japão, ele está com 86 anos, parece um menino. Ele bebe essa água já há uns 60 anos. E eu estou fazendo esse tratamento. Muito bem. Gálatas 2:20. Como é que diz? Já com Cristo.
Eita, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A língua grega, ela tem casos: nominativo, genitivo, dativo, ablativo, locativo, instrumental. Cada um desses é uma forma de dizer. Esta aqui, a fé, pode ser a fé do Filho de Deus, porque é o mesmo caso. A fé do Filho de Deus no Filho de Deus. A fé dele nele. A camisa que eu dei para minha filha me dá. A fé que ele nos dá para nós crermos nele. É uma fé relacional, íntima. É uma transfusão. Eu tinha um irmão que era muito corajoso. Ele era um cirurgião. Chegou lá em Bom Jesus, no Piauí. Uma moça, parenta nossa, morrendo, e ele precisava fazer uma cirurgia. E ela tinha perdido muito sangue e não tinha recurso. Isso é 1966, 67. Lá, você conheceu o Bom Jesus agora, recente, já é evoluído, né? Aquilo era um troço. Aquilo era uma espécie de cloaca do mundo. Não sei se vocês entendem isso, mas era o fim da geografia. Aí o Dalton disse para o Dr. Aristóbulo Munguba, um dentista: Aristóbulo, deita aqui. Eu vou pegar a sua veia e vou passar para a Delite. Eu vou fazer a operação nela com o seu sangue circulando. Você é O positivo. Não sei se o dela é qualquer coisa, mas O positivo é universal. E ele fez a cirurgia com Aristóbulo. 2 doidos. E os 3 saíram vivos. Agora Jesus, ele passa a fé para mim, para eu passar crendo nele. É isso que é fé bíblica. Tem nada a ver comigo. É dele, por ele e para ele, e glória, pois, a ele eternamente. Amém. A fé não é só um ato de um dia, a conversão. É uma comunhão permanente, renovada pela palavra, bem alimentada pelo Espírito Santo e aprofundada na obediência. Fé que não tem obediência não é fé. É fezes. Jesus disse assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. A fé é permanecer, não é usar Deus para alcançar resultados. É buscar Deus para ser quem Ele é, estar em relação com Ele pelo que Ele é, não pelos resultados que eu quero. O crente verdadeiro
usa seus objetivos para amar e honrar a Deus, e não para usar Deus. Essa fé dessa teologia da prosperidade hoje, a fé transformada em ferramenta de sucesso. Essa teologia do nosso tempo, influenciada pelo humanismo, transformou a fé em instrumento de conquista. Tenha fé para prosperar. Use a fé para determinar o seu futuro. Eu ordeno, eu decreto. Pega o caminho de casa, meu caro. Porque o caminho do feio é por onde veio. Isso é terrível, isso é blasfemar da soberania do Senhor. A fé bíblica não é ferramenta de autopromoção. É renúncia de autossuficiência. Ela não exige de Deus o que queremos, ela recebe de Deus o que Ele quer nos dar. A verdadeira fé glorifica a Deus, porque reconhece que ela é um dom dEle. E se Ele é quem nos dá, toda a glória é dEle, não nossa. Eu posso concluir aqui dizendo o seguinte: a fé que nasce quando o coração vê Cristo, é uma fé que permanece. A fé do mundo é ilusão. Pensamento positivo, força de vontade, autoajuda. Pode mudar o humor, mas não muda o coração. A fé bíblica é dom de Cristo e é fruto da revelação da sua pessoa, vem pela palavra de Cristo, é gerada pelo Espírito Santo, enxerga a glória de Jesus e rende-se à graça. A fé verdadeira olha para Cristo, não confia em si mesmo, descansa no que Ele é e no que Ele faz, e permanece em comunhão com Ele em qualquer circunstância. Então eu volto a Agostinho, Santo Agostinho. A fé que Deus exige de nós, Ele mesmo nos dá. Portanto, a fé não é mérito, é milagre. Não é conquista, é comunhão. Não é o homem subindo até Deus, é Deus descendo até o homem em Cristo. É olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Talvez você esteja hoje tentando produzir fé na força do seu braço, culpado por não sentir o que acha que deve sentir, ou distraído, olhando mais para si, mais para o mundo do que para Cristo. A palavra então lhe convida: pare de olhar para dentro como fonte. Pare de olhar para o lado como solução. Volte os seus olhares para Jesus. Peça ao Espírito Santo: Senhor, revela-me a glória do teu Filho. Abre os meus olhos para Cristo. Dá-me a fé que eu não posso criar. Por quê?
Porque a fé verdadeira nasce quando o coração vê Cristo. Não é raciocínio apenas, é revelação. Não é emoção apenas, é transformação. Não é desejo somente, é dependência. Tudo começa nele. Tudo passa por ele. Tudo termina nele. A fé é o sopro do Espírito Santo que nos leva de volta a Cristo. Aleluia. Amém.